A KTPC do dia 31 de agosto. Tivemos como pauta algumas orientações gerais, trouxemos algumas datas importantes do segundo trimestre, especificamente do mês de setembro. Também compartilhamos algumas dicas que podem ser úteis nas gravações de aulas, reforçando a importância desse momento de interação com o aluno, essa explicação, que é o mais próximo que nós temos da sala de aula. E também trouxe como sugestão alguns planos de aulas disponibilizados no site da nova escola. Orientações gerais. Lembrando que o próximo roteiro do livro didático deverá ser entregue nesta sexta-feira, dia 4 de setembro, e o foco ainda são as habilidades de setembro, no caso, a segunda quinzena. Por quê? Porque os alunos vão receber esse roteiro na semana do dia 14 de setembro. O próximo roteiro somente é que iniciaremos as habilidades de outubro. Com relação à produção de atividade para a apostila, nós tivemos uma entrega na semana passada, a próxima está prevista para a semana que vem, de 7 a 11 de setembro. Estou ainda aguardando orientações com relação às habilidades que serão foco, porque como essa apostila será para o mês de novembro, provavelmente nós não usaremos as habilidades de outubro que eu enviei para vocês recentemente. Apostilas do mês de agosto. Semana passada, os professores, essa semana também, já foram até a escola e iniciaram, alguns já concluíram, as correções da apostila do mês de julho. A de agosto, nós vamos colocar a entrega na escola nos dias 8 e 9 de setembro, tá? E vamos organizar a correção nos dias 14, 15 e 16 de setembro. 8 e 9 de setembro será uma terça e uma quarta-feira. Para as professoras do Fundamental 1, que tem a quinta-feira livre, se já se sentirem à vontade para irem já no dia 10 de setembro, quinta-feira, já pode começar as correções nesses dias, se achar que vai ficar muito corrido. E só para a gente lembrar, o segundo trimestre, o que vai valer nota são as apostilas 3 e 4, e a apostila 5, né, que é a de setembro, de revisão, não entrará na composição da nota, mas ela poderá valer como critério de participação no terceiro trimestre. Datas do segundo trimestre. Então, algumas datas importantes aí, dia 17 de setembro, é uma quinta-feira, nós colocamos para ser a entrega das notas. O conselho de classe vai ser uma segunda e uma terça-feira, dia 21 e 22, por isso marcamos a entrega das notas para o dia 17, para que a escola tenha o dia 18 para se organizar com as planilhas e está tudo prontinho para o dia 21. Nós faremos os conselhos, o conselho no mesmo molde do anterior, né? O ensino fundamental 2 com o conselho virtual e o fundamental 1 na escola presencial com horários marcados, como a gente fez da última vez. A entrega dos boletins, dia 29 de setembro, e o início do terceiro trimestre, dia 30 de setembro. Aproveitamos o momento da KTPC de hoje para reforçar com vocês a importância da explicação do professor por meio de salas virtuais ou vídeos gravados, né? É um momento muito importante para o aluno esse tipo de interação. É totalmente propício para o professor explicar o conteúdo, né, já que nós não estamos tendo as aulas, isso é o mais próximo possível de uma sala de aula. Então, a gente pede para aqueles professores que ainda não aderiram a esse formato no Facebook, né, que tentem pelo menos uma vez por semana inserir um momento desse tipo de interação, seja criando uma sala virtual no grupo do Facebook, seja fazendo algum vídeo explicativo gravado. Isso faz toda a diferença para os alunos que estão lá acompanhando, ter a explicação do professor que eles estão acostumados. Então, a gente pede para que vocês tentem, caso tenham alguma dificuldade, se precisarem de ajuda, pode conversar com a gestão, a gente pode tentar ajudar no que for possível,
tá? Mas isso é muito importante para os alunos. Então, a gente gostaria, né, uma vez que a gente não sabe, tudo indica que essa condição vai se estender até o final do ano, então a gente ainda tem aí o fim do segundo trimestre e o terceiro trimestre inteiro. Então, precisamos enriquecer esses momentos de interação. E a aula com o professor, o próprio professor explicando, nada melhor do que isso, tá? Para tentar auxiliar os alunos da melhor maneira possível nesse momento. Então, para isso, a gente colocou algumas dicas para vocês, né? Caso alguém ainda não tenha um suporte para celular, então coloquei aí um clipe, né? De preferência um clipe grande, porque se for um clipe pequeno não sustenta o peso do celular. Aí é uma dica para fazer um suporte. Também com rolinho de papel higiênico ou com um frasco de remédio, esses remédios de manipulação, faz 2 cortezinhos, né? Cria 2 sulcos nas laterais e encaixa o celular. Também é uma dica para suporte, para poder fazer gravação de vídeo. No caso, se o professor for aparecer no vídeo explicando. Agora, quem não se sente à vontade, pode fazer a gravação de uma explicação no papel. Então, essa é uma dica bem legal que eu encontrei, né? Uma pilha de livros. No alto do livro, colocou-se uma régua de madeira de preferência que é mais forte, e colocou o celular por cima dessa régua, grudou com uma fita crepe para não escapar, com a câmera direcionada para baixo, onde será posta uma folha e o professor pode ir escrevendo e filmando e explicando ali, né? E no caso vai aparecer só a mão do professor, o que ele escreve, e a sua voz explicando. Isso é muito interessante para resoluções de exercícios de matemática ou para esquemas, mapas conceituais, enfim. Então, uma dica interessante para vocês fazerem uso. Eu tirei essas dicas de um canal do YouTube de uma professora da Universidade de Goiás, Fernanda Cunha é o nome dela. Então, para quem tem interesse de ir lá conhecer o canal, tem bastante coisa interessante. Além dessas dicas para a gente fazer as aulas online utilizando o que nós temos em casa, também tem alguns vídeos sobre algumas reflexões pedagógicas desse período de pandemia. Também fiz algumas pesquisas de sugestões de alguns planos de aula para esse período. Lá no site do Nova Escola, vocês vão encontrar conteúdos gratuitos para esse momento, de planos de aula. Então, eu elenquei aqui alguns exemplos, né? Jogos lúdicos, gênero mito, mudanças climáticas, figuras geométricas. Então, tudo isso vocês encontram lá no site da Nova Escola, só digitar lá no Google, conteúdos gratuitos para ensino remoto, que vocês já vão ser redirecionados para essa página. Tem bastante material bacana lá que dá para se aproveitar. Então, essa é a dica do HDPC de hoje. E foi isso. Espero que vocês tenham uma boa semana. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.